Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Rabelo, sou psicóloga e estou aqui com as minhas amigas de profissão nessa conversa, nesse diálogo entre psicólogas, conectando mentes para transformar vidas. Então, sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Obrigada. Vamos apresentar aqui oficialmente, estamos aqui com a doutora Elizabeth Bonfim, que é neuropsicóloga, que atua com avaliação neuropsicológica, terapia de casais, psicoterapia e muitas outras atividades, não é, Beth? É verdade, Camila. E ao meu lado aqui a colega Isaura Borba, psicóloga, neuroarte-terapeuta, com uma experiência vasta aí com idosos, irá compartilhar nessa tarde, né, nesse dia especial, as experiências aqui com a gente no podcast. Ai, que bom. Sejam bem-vindas. Obrigada e obrigada pelo convite. Então, eu vou começar aqui o bate-papo com a Isaura. Sim. E aí, vocês fiquem à vontade também para perguntar, né? Então, apresentando aqui um breve currículo. Isaura é psicóloga junguiana, que é uma abordagem, né, tradicional da psicologia. É neuroarte-terapeuta, especialista em envelhecimento, mas envelhecimento ativo. Ajuda idosos a desenvolverem a memória, a ter mais vitalidade emocional e mais sentido para a vida. Ao longo da sua atuação com os idosos, ela percebeu que eles estão perdendo mais que memória. Ela vai explicar um pouco para a gente que perdas são essas, né? E que isso tem motivado o seu trabalho, motivado para que ela estivesse aqui hoje para contar também do que ela tem feito de novidade aí nessa abordagem, né, da neuroarte-terapia. É isso aí. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? E vai ser um prazer compartilhar, né, esse conhecimento, ouvir também, né, conhecer as colegas e saber aí da riqueza, porque a psicologia tem grandes, né, grandes áreas e uma transformação real na vida das pessoas. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque é tirar a psicologia das quatro paredes, né? É a gente alcançar as pessoas que estão do outro lado da tela, que vão nos assistir, que vão nos ouvir, e desmistificar algumas coisas, entender sobre outras. Verdade. Não é? E esse podcast já fala, né? Mentes que se conectam transformam vidas. Então, é bom estarmos aqui, né, se conectando para transformar vidas. E juntas a gente consegue, né, falar com mais propriedade. É verdade. Então, vamos lá. Isaura, na sua experiência com o trabalho, com as pessoas idosas, qual que é a maior dor emocional que você percebe? Que dor é essa, silenciosa? Então, eu percebo que as pessoas focam muito na perda, né? Na perda da memória, né? Das pessoas, do nome, de quem sou eu. Mas o que eu percebo na minha experiência, que o que mais faz com que toque as pessoas que estão perdendo a memória é a perda de significado, de sentido para a vida. E isso dói muito mais, né? Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Por que estou aqui, né? E o que eu vejo é que muitas vezes essas pessoas elas vão perdendo o pertencimento, né? Esse sentir, a autonomia, a identidade delas, quem sou eu, né? E muitas vezes elas começam a traçar aí uma invisibilidade na sua vida interior, no externo, nas suas famílias. E, assim, geralmente, isso vai provocando um isolamento, né? A pessoa ela vai ficando deprimida, vai, né, tendo todo esse impacto emocional e isso vai provocando um isolamento. O isolamento dela ali com a família, ela vai parando de falar e, aos poucos, ela vai se desconectando, né? E o que acontece é que, muitas vezes, por esse medo, as famílias elas não conseguem identificar, né? Elas não dão muita atenção. Quando elas vão perceber isso, esse idoso ele já se desconectou da própria vida. Então, eu costumo dizer que o que é mais importante para o idoso não é simplesmente o nome ou a memória,
mas é o sentimento de utilidade, né? Aquela noção do o porquê estou aqui, qual é a minha importância neste lugar. Isso é muito mais relevante para o idoso, né, do que qualquer outra coisa. Então, a gente vai dizer que na psicossomática, né, que é uma ciência que estuda as doenças com fundo emocional, né, é uma ciência que comprova que todas as doenças elas têm uma finalidade emocional. Ela vai apontar que o Alzheimer, né, que é uma degeneração no cérebro, é uma doença que muitas vezes ela é desencadeada por essa desconexão da pessoa consigo mesma. Então, eu trago aqui um pequeno exemplo, né, de um caso clínico de uma senhora que a gente atendeu há algum tempo e que ela era uma servidora pública de um cargo muito importante do governo, tinha muitas conexões, muito networking, uma posição de controle, de posicionamento social forte. E ela simplesmente começou, né, depois de se aposentar, enfim, durante uma trajetória aí, ela começou a desenvolver o Alzheimer, né? Uma das, né, de tantas degenerações que existem, o Alzheimer é o mais conhecido. E nesse caso, o que aconteceu? Ela acabou tendo que ir morar com a filha. A filha resolveu, né, que seria melhor ali. E é importante a gente não julgar, né, as pessoas, a família. Não é o meu papel aqui julgar. Mas é só dar um exemplo no sentido de que o que aconteceu? Essa filha com toda boa intenção, porque os filhos, os familiares têm uma boa intenção, né? É verdade. Só que ela não tinha conexão com essa mãe, de entender, de conversar, de dialogar com essa mãe. E aí ela acabou vendendo o lugar onde ela morava, trazendo para a casa dela mesma, né? A mãe, essa paciente foi para a casa da filha, e lá foram desfeitos seus pertences, muitos dos seus pertences. A filha comprou coisas novas, achando que estava cuidando, zelando pela mãe, dando uma repaginagem, né, da aparência de tudo, mudou tudo. E essa idosa se deprimiu cada vez mais. E aí o Alzheimer despencou. E aí você fala assim, gente, o que aconteceu? Mas aí o que a gente fala? É porque, nesse momento, o que eu percebo, né, Camila, né, Beth, é que o bem material, que é a casa, as coisas, elas têm muito mais do que... não é só um objeto, não é só um lugar. Ela tem um significado, ela tem uma memória, ela tem uma representação das minhas conquistas durante a minha vida, das minhas vitórias, das minhas labutas que eu tive ali, que fazem com que aquilo tenha um valor emocional. E nem sempre o filho não vivenciou aquilo ali. Ele não sabe o peso daquilo ali. Às vezes é um simples brinco, né? Um simples anel, mas que tem um peso emocional enorme para essa idosa, no caso. Então, a gente percebe essa desconexão, né? Então, a gente fala que, nesse momento, essa filha apagou uma luzinha da memória, né? Que o Alzheimer, eu costumo dizer que são luzes na cabeça da gente que vão se apagando. E aí, nesse momento, o que aconteceu? Ela, sem querer, tirou uma luz dessa mãe. E o que a gente faz no Ateliê da Memória, que é uma atividade que a gente promove, né? É exatamente acender essas luzes na vida desse idoso, trazer esse sentido, resgatar essa alegria de viver, esse sentido, esse motivo por que estou aqui. Muito Que bom. maravilha, né? Maravilha, né? Interessante esse trabalho. Eu fiquei pensando, quando a gente viaja e a gente compra um souvenir, compra um imã para geladeira, tem gente que coleciona lápis, caneta, mas cada lápis daquele, cada imã daquele tem uma história, né? É verdade. Com certeza. Então, o que é para o idoso você se desfazer das coisas, né, pessoais? Então, tem que ser algo muito cuidadoso, né? Perguntar, talvez, o que ele quer deixar, o que ele quer levar, né? É verdade. É um processo. A gente também entende que os filhos querem acertar. Sim. Né? Mas, às vezes, o acertar precisa de uma instrução, uma psicoeducação, Isso. de como fazer, não é?
para ser mais assertivo, sim, né? Sim. E eu vejo que muitas vezes os filhos, eles sentem que não tem... É como se eles não conseguem ter a dimensão. E ver o pai envelhecer dói, machuca. Então, é melhor eu pular essa parte. Vamos para o próximo. Para não entrar em contato com aquilo que me dói. Na percepção, eu creio que dos filhos, vou levar para coisas novas, lugares novos, tudo novo, vai dar um up, né? Mas, às vezes, é um gatilho que pode ser ruim, não é? Sim. Infelizmente, às vezes, os filhos não entendem muito. É isso. Eu creio que você, como essa parte que trabalha, dando essa psicoeducação, ajuda muito. Sim, não é? Com certeza. É como quando você vai fazer uma mudança de uma plantinha de vaso, você tem que ter muito cuidado, né, na hora de mover, porque tem raízes, né? Então, são essas coisas. Bom, continuando o nosso bate-papo, então, na sua opinião, em que a estimulação neurocriativa se diferencia das abordagens mais tradicionais? Então, meninas, o que eu vejo é que todas as técnicas que existem, houve um estudo, né? E não cabe aqui a gente criticar. Mas apontar também uma diferença, né? Porque a gente vai estudando e eu vejo que os idosos, muitas vezes, eles não conseguem entender que aquele jogo ele pode estar estimulando, estar exercitando o cérebro dele. Ele entende aquilo ali como uma infantilização, ele entende aquilo ali como uma... o que eu estou fazendo aqui? Para que isso? Né? O que isso vai me acrescentar? Então, dentro de vários estudos, né, a gente trabalha há 9 anos, né, com essa estimulação. Eu desenvolvi esse método exatamente por perceber que falta essa conexão, a busca por sentido na vida dele. Então, as técnicas, geralmente, elas têm uma função ali, né, de, digamos assim, uma atividade mecânica para que esse cérebro seja estimulado. E a estimulação neurocriativa ela vai trazer um diferencial no sentido de que ela vai trazer uma conexão com o sentido da vida. Então, a criação, o processo criativo, ele vai ativar áreas neurais como as nossas redes, né? E hoje a gente já não fala mais que existe lado direito e esquerdo do cérebro, né? Existe um estudo da criatividade na Pensilvânia, nos Estados Unidos, que já comprova que as redes neurais elas são múltiplas e diversas no cérebro. Então, a criatividade ela tem um poder enorme. Não só a criatividade no sentido artístico, mas a minha capacidade de elaborar, de planejar. Tudo isso faz parte da criatividade. Então, a estimulação neurocriativa ela vai atuar exatamente nesse foco. E o idoso ele vai estar num processo ativo, né? Então, assim, ele não está ali apenas passivo, no sentido de receber informações e executá-la. Ele está ali para elaborar, ele está ali para se sentir útil. Poxa, eu fiz algo e isso aqui, que legal, eu consegui criar isso, né? Então, ele tem aquela sensação de pertencimento. De pertencimento, de prazer, de ter conseguido concluir. Então, a proposta é preencher, né? E aí eu costumo dizer que quando a gente dá uma folha em branco para o idoso, ele olhar aquilo ali não é preencher só o branco do papel, mas é preencher aquele vazio que muitas vezes na sua própria sentido de vida, da sua existência, já não se encontra mais uma razão, né? Muitas fases se passaram e aquilo ali começa a entrar em questionamento, que Jung vai falar sobre nosso processo de individuação. Né? Qual é o sentido do envelhecer? Né? É exatamente passar por esse processo de identificar qual é o meu melhor, o que eu venho fazer aqui, né? Para que estou aqui, vivo? É isso. Muito bom. E olha que interessante, né? Neurocriatividade. Eu gosto de dizer que a criatividade envolve resolução de problemas, né? Exatamente. Colocar essa pessoa, que apesar de estar, né, numa idade mais avançada, mas tem uma capacidade, sim, de decidir, de escolher, né, de resolver também aquilo que é melhor, né, muitas vezes. Bom, e ainda para estender um pouco mais o assunto, por que o trabalho com arte-terapia com idosos
tem despertado tanto interesse entre os profissionais da psicologia e entre as famílias que estão com essas pessoas experientes em casa, né? Com certeza. A gente vem percebendo, assim, entrando no foco da família, que existe uma dor, né? Uma dor muito latente de o que fazer com esse idoso. Esse idoso teve um acidente, ele não quer se conformar, ele não quer aceitar que está acontecendo determinada coisa. E existe um funcionamento, né? Só que existe uma dor do idoso por estar se sentindo inútil ou por não estar sendo mais como era antes. E existe uma dor do filho, do familiar, do cuidador, que quer ser útil também, que quer ajudar esse idoso, mas não consegue. E essa linguagem ela não se conecta. Então, existem medos, ansiedade, dificuldades ali que precisam ser intermediadas, precisam ser conversadas. Existe uma necessidade de conexão. Assim como a gente precisa de conexão com a criança, né, de olhar e entender que aquele comportamento não é exatamente o que ele quer. Aquilo ali é um sintoma. Né? O envelhecimento também. A gente precisa entender o que está por trás daquele comportamento. Então, tanto os familiares precisam de uma instrução para entender exatamente o que esse idoso precisa, necessita, quanto os profissionais, que muitas vezes necessitam de uma capacitação para conseguir enxergar esse idoso, entender essa família, saber lidar, porque diversas vezes eu percebia, por exemplo, fisioterapeutas de outras áreas que não eram da psicologia, e eles chegavam lá reclamando. Eu não aguento ficar fazendo aquele movimento. E hoje a gente precisa ter uma atuação diferenciada com esse idoso, trazer esse resgate, esse sentido, para ele estar ali não apenas porque ele precisa exercitar a memória, enfim, a cognição ou os problemas emocionais, mas porque ele precisa viver, mas viver com qualidade, com sentido, né? Porque hoje a gente não tem mais aquele idoso estereotipado que a gente tinha antes. Hoje a gente tem idosos ativos que malham, que saem, que têm sua independência, que vai no banco, que planejam festas, que fazem movimentos, né? Que tem grupos, que viajam. E esse idoso, ele quer continuar. E a perspectiva de vida do Brasil está cada vez aumentando. E hoje já se fala da economia prateada, que é exatamente a economia desses idosos. Então, é uma área muito promissora para profissionais que querem, né, atuar nessa área. E a estimulação neurocriativa agora também está formando e capacitando profissionais para isso. Que legal, né? Muito bom. Pensando aqui, inclusive, estendendo, como você disse, para além da psicologia, então, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, não é? Acompanhantes terapêuticos, muitos outros profissionais da saúde que podem se beneficiar, né? Da arte-terapia, da neuroarte-terapia. Isso. Né? Muito bom. E o que você diria para alguém que está pensando em aprender mais sobre neuroarte-terapia e estimulação com idosos? Então, eu diria que a estimulação neurocriativa, ela é uma estimulação leve. A gente vai ali para rir, para brincar, e quando a gente menos percebe, a gente está se estimulando, a gente está ativando todas as redes cerebrais, toda a neuroplasticidade que existe ali dentro da gente. Então, a gente faz isso de uma forma leve, gostosa, né? Então, eu acho que viver com sentido, isso tem um peso muito maior do que estar ali por fazer. Então, quem tem interesse, né, em estudar isso e quem tem interesse em participar do Ateliê da Memória, estamos aqui. Que bom, que bom. Eu estou bem feliz em conhecer mais sobre o seu trabalho, né? A Isaura já é uma amiga antiga, mas fizemos graduação juntas. Mas agora com essa nova proposta, né, de trabalho, nova assim, de tem 9 anos, né, Isaura? Mas nova porque a gente está sempre aprendendo, tem sempre coisas, e principalmente quando a gente não é daquela área especificamente, né? Então, eu trabalho
numa comunidade que tem muitos idosos, mas não é a minha especialidade, Sim, né? sim. Então, a gente consegue fazer os links, mas é tão bom ouvir um profissional que está diretamente ligado, né? Com o verdade. trabalho, É com essa estimulação e com essa população também. Bom, vamos lá, então, agora para Elizabeth. Então, doutora Elizabeth, que está aqui conosco, é psicóloga, neuropsicóloga, com especializações em outras áreas, como a psicologia forense, psicologia criminal, análise do comportamento, que são outras áreas da psicologia. Psicanálise também, né? Tem uma formação em psicanálise. E, atualmente, ela atende na Clínica Naturale, no Guaraú, e também de forma online, forma virtual, que é uma outra forma de alcançarmos os clientes, os pacientes, verdade. né? Enfim, a Elizabeth é escritora, possui 3 livros publicados e está finalizando uma 4ª obra. Já sai, está quentinho. E está no forno, né? Estou curiosa já para saber. É palestrante, levando o conhecimento às áreas da saúde mental, do comportamento humano, do desenvolvimento socioemocional. Então, bem-vinda, Elizabeth, Obrigada, ao nosso Camila. podcast. Obrigada, Isaura. Para mim é um prazer, tá? Estar com profissionais gabaritados aqui. Eu quero aprender com vocês e para mim é um prazer também falar sobre o meu trabalho. Eu até gostaria de ressaltar a Elizabeth, que teve a ideia aí, né, de fazer o convite para as colegas. É tão bom quando a gente compartilha, né, Beth? Sim. Os saberes são para ser compartilhados. Traz crescimento, né? Exatamente. A gente cresce mais juntas, Sim, né? Sim. Então, falando sobre o seu trabalho, especificamente, eu vou focar na avaliação neuropsicológica, que é algo que está bastante em foco. Os neurologistas, os psiquiatras, os médicos, de modo em geral, buscam bastante, encaminham bastante também para avaliação, as escolas. E eu queria que você explicasse um pouco mais o que é a avaliação neuropsicológica e quando ela é indicada. A avaliação neuropsicológica ela é um processo científico, técnico e científico, que nos leva a entender o funcionamento, né, das funções executivas, do comportamento, e muitas vezes nós não chamamos na área da psicologia de normal e não normal, né? Porque todos nós não somos totalmente normal. Mas a gente avalia a funcionalidade, funcional e não funcional. Então, a avaliação neuropsicológica, ela é justamente para entender algumas partes do cérebro que o próprio paciente percebe, ou o familiar, que não está totalmente funcional. Está havendo algumas disfuncionalidades em algumas áreas. Então, ela é indicada para avaliarmos dificuldades de atenção, de memória, de organização, também baixo rendimento escolar, né, de aprendizagem, como dislexia, descalculia, disgrafia, suspeita de TDAH, né, o transtorno do déficit de atenção, como também o transtorno do espectro autista, hoje muito falado por áreas adultas, né, porque antigamente era mais na área infantil, mas a avaliação neuropsicológica também faz essa avaliação da funcionalidade, a investigação de deficiência intelectual, que é o DI, né, muitas vezes o próprio professor observa a dificuldade daquele aluno em algumas áreas e também indica. A avaliação de quadros neurodegenerativos, como ela estava falando sobre o Alzheimer, às vezes que o familiar percebendo que começando, o ideal é que seja logo no início, mas nós somos brasileiros e a gente sabe que os brasileiros, geralmente, eu me incluo, a gente sempre deixa para a última hora e quando já está no avanço. Procrastina, né? posterga. Procrastina e vai. A avaliação neuropsicológica, o ideal é que assim que houver essa observação de alguns déficits, como atenção, como memória, organização, planejamento, procure a avaliação. Né? A avaliação ela não é para rotular, a avaliação ela é para dar um diagnóstico e também dar um autoconhecimento. Se for a parte
infantil dá um autoconhecimento para os pais de como ajudar aquela criança. Então, também para contextos clínicos, escolas, periciais também, que pedem, né, às vezes, uma avaliação do comportamento daquela pessoa que está em andamento pericial. Ou seja, não é apenas sobre identificar um diagnóstico, mas sobre compreender o funcionamento global daquela pessoa. Ótimo. E eu queria destacar também a importância também, às vezes a gente pensa só no sentido da deficiência, da dificuldade, mas também da potencialidade. Das potencialidades. Então, nós temos muitas pessoas com habilidades, né, incríveis, até acima da média, muito acima da média, que também precisam ser identificadas para que sejam trabalhadas, melhor desenvolvidas. Há um preconceito muito grande, Camila e Isaura, sobre... para que procurar? Eu vou lá saber algumas coisas que estão acontecendo, alguns déficits, mas, pelo contrário, você também vai entender algumas potencialidades que você também tem. Sim. Como, por exemplo, altas habilidades, superdotação, ou você vai ser direcionado para potencializar muito mais algo que tem em você. Desenvolver, né? Desenvolver. Quer falar, Isaura? Não, é porque ela estava falando aí, né, da avaliação, e eu vejo, assim, o quanto que é uma... Assim, eu costumo dizer que a avaliação é como o exame, né? O médico vai lá, vai pedir uma neuroimagem. Mas ele é importante, mas não é menos importante que uma avaliação neuropsicológica como a doutora Elizabeth faz. Porque quando você faz uma avaliação, você tem um mapeamento. É como se você tivesse uma descrição, né? Você consegue identificar o funcionamento daquela pessoa. E isso traz uma clareza, aumenta a autoestima da pessoa, porque muitas vezes você fica, ai, meu Deus, por que eu tenho isso? E, assim, alivia, né, Beth? O autoconhecimento traz um crescimento, né? Se as pessoas entendessem, né, essa visão da avaliação neuropsicológica, do autoconhecimento, que vai te ajudar no crescimento. Muitas vezes você vai se entender, olhar mais para você com um olhar mais de, olha, eu tenho algumas potencialidades e eu tenho algumas coisas que eu preciso, sim, ajudar, pedir alguma ajuda e algum tratamento. E algum tratamento na arte-terapia, não é verdade, Com Isaura? certeza. Inclusive, uma das coisas que a gente pede antes de iniciar, né, as estimulações é fazer esse mapeamento. Porque como eu vou estimular se a pessoa não sabe o que ela, né, como que ela está, como é que está esse funcionamento? Às vezes a memória até está boa, mas a atenção está tão ruim que é o que está atrapalhando a memória, né? E, às vezes, não é a atenção, é a ansiedade. É verdade. Né? É verdade. A gente tem até diagnóstico equivocado de TDAH, por exemplo. Muitas vezes a pessoa chega... Mas os testes de atenção estão ótimos, mas a ansiedade, o nível de ansiedade está muito alto. É por isso, Camila, que é muito importante as pessoas não serem autodiagnosticadas, principalmente através de internet. Eu tenho isso, então eu tenho um déficit de atenção. Eu tenho isso, então eu tenho um transtorno do espectro autista. A avaliação, ela é baseada no DSM-5-TR, que é o mais atualizado, com vários instrumentos. Então, cientificamente validados, né, comprovados. E muitas vezes você está com uma atenção achando que é um déficit de atenção, mas é uma ansiedade, entende? Pelo contexto, na avaliação neuropsicológica, a gente estuda o contexto do paciente. Não é só o que ele está trazendo, mas todo o histórico através de uma anamnese. Perfeito. Então, avançando ainda nesse tema, qual a importância da avaliação neuropsicológica para o tratamento psicoterápico? A gente até começou a adiantar aqui um tanto, né? Se eu não tem avaliação, eu vou atirar no escuro. É verdade. Ela direciona uma intervenção mais assertiva, né? Muitas vezes a Camila, psicóloga que atende em psicoterapia, está atendendo e o paciente não está respondendo, né? E a avaliação neuropsicológica, ela ajuda, às vezes, nessas intervenções, identificar as potencialidades do paciente, auxiliar em encaminhamento multidisciplinares, às vezes para uma terapia ocupacional, às vezes para uma fono, às vezes para uma arte-terapia. Então, a avaliação, ela identifica, ela auxilia nesse encaminhamento. E também contribui para um prognóstico mais assertivo, porque muitas vezes
a pessoa vai diretamente começar um tratamento sem saber exatamente o que tem. E a avaliação neuropsicológica, ela já sai com um diagnóstico e ela vai fazer um tratamento focado e assertivo no que ela precisa. Entende? Com certeza. E auxilia os médicos aí também, Sim. né? A decidirem, né? Exatamente qual é o melhor diagnóstico, qual o melhor tratamento, direcionamento, né? Sim. E os profissionais da saúde de modo geral e da educação. E da educação. Então, vamos aqui para o ponto 3. Como é realizada essa avaliação? Quantas sessões, né? A gente escuta muito. Quanto custa? É claro que não precisa falar valores, mas como são, eu acredito, né? E conheço várias sessões, isso vai determinar também, né? Sim. Como vai ser o processo. Então, conta pra gente. Ela é realizada, a avaliação neuropsicológica é realizada através de etapas. Primeiro, a gente faz uma primeira consulta com o paciente, com o cliente, para saber realmente a sua necessidade. Fazer uma avaliação direcionada para aquela situação. Não é algo que eu uso para todos os pacientes. Eu tenho que saber a sua demanda, quais são as suas necessidades, o que você está trazendo, ou a escola, ou os pais, ou na área pericial. Depois, a gente vai para as etapas de, em geral, 6 a 8 sessões. As etapas de entrevista inicial, né? Uma anamnese mais aprofundada, né? Com muito mais bagagem para que a gente entenda o contexto da pessoa que está vindo fazer uma avaliação neuropsicológica. A aplicação de instrumentos neuropsicológicos específicos, observação clínica ao longo do processo, a gente vai também trabalhar com essa observação, análise técnica e interpretação de tudo isso que a gente está fazendo, da entrevista, da anamnese, da observação, testes validados, né, pelo SATEPSI, com normas. Depois tem que ter essa análise sobre esses testes que foram realizados. Uma elaboração depois, né, de toda essa análise de um laudo neuropsicológico. Eu costumo sempre indicar que vá depois para um psiquiatra, para fazer esse fechamento, né, um psiquiatra de sua confiança, ou alguém que você já está acostumada, ou a sua família, que vá e faça o fechamento desse diagnóstico neuropsicológico. E, por fim, nós fazemos a devolutiva, explicando que a avaliação neuropsicológica não é rotular. Não estamos ali para dizer o que você tem, as suas falhas, os seus déficits, mas estamos ali para potencializar o que você tem e mostrar que alguns déficits podem ser trabalhados através de indicação, de reabilitação, de terapia ocupacional, psicoterapia, né, a arte-terapia. A devolutiva é esse processo de explicação. Perfeito. Então, conhecemos aí bastante da avaliação neuropsicológica, que é tão falada, né? Tão pedida, tão necessária. E o que você diria para alguém que está pensando em realizar, em levar o filho, levar o pai, enfim, né? Participar desse processo de avaliação neuropsicológica? O que eu sempre digo não deixe para procurar quando você já observar que está, assim, no ápice. Se você percebe que tem alguma necessidade, que algo não está andando bem, escola, a gente sempre faz palestras nas escolas, observem os alunos, se eles estão com problemas de atenção, de distração, de memória, de aprendizagem, trocar letras, que são a dislexia. Indique para os pais que procurem uma avaliação neuropsicológica. Se você percebe a área comportamental na sua emoção que está um pouco alterada, alteração de sono, alteração de apetite, alteração de humor, procure fazer a avaliação neuropsicológica. Não deixe para chegar no estágio onde, quando você for procurar, já tenha várias partes suas necessitando. Mas se você observa problema de atenção, problema de organização, problema de memória, dificuldades,
procura uma avaliação neuropsicológica. Nós estamos aqui no momento que você quiser. Nós estamos aqui para lhe atender. Eu acho tão importante também chamar atenção para os psicólogos clínicos. Né? Eu já supervisionei durante anos, né? Eu já tive muita gente trabalhando comigo e eu percebo a resistência que o próprio psicólogo tem de encaminhar para o colega, né? Porque, assim, gente, não é um mapeamento só para o paciente, né? É um mapeamento para o profissional. O quanto a sua área é super importante, porque é a partir daí que você vai conseguir, né, dar prosseguimento a um plano terapêutico mais efetivo para esse paciente. E muitas vezes eu percebo e eu acho, né, eu louvo a sua iniciativa, dou meus parabéns por estarmos aqui, porque o que eu vejo são psicólogos desunidos. Sim. E a gente precisa se unir. A gente precisa entender que mesmo eu tendo ali a minha atuação clínica, é necessária uma avaliação para que eu consiga caminhar melhor com esse paciente. E olha, né? Que essa unidade traz, né? Temos aqui a Camila, que trabalha com a psicoterapia. Eu que trabalho com a avaliação neuropsicológica. Olha, a Camila está fazendo a terapia. Observa que o seu paciente tem algumas demandas que ela está achando que precisa de uma avaliação, ela encaminha. A avaliação neuropsicológica a pessoa faz, eu vou encaminhar para uma arte-terapia, para uma terapia ocupacional, para uma fono. Então, a unidade, se todos os profissionais entendessem isso, traz crescimento para nós mesmos. Com certeza. Como eu fico feliz quando um médico faz network, quando um colega da área clínica faz network, um colega da área da educação. É tão bom, a gente só ganha, né? Sim. Inclusive, na avaliação tem esse momento de troca, né? Verdade. De conversar com os profissionais, exatamente, porque isso engrandece e torna o trabalho mais assertivo, né? É verdade. Agora chegou a vez de nós entrevistarmos a psicóloga Camila Rabelo. Olha, o histórico dela, se eu for dizer tudo aqui, a gente vai ficar até a noite. Ela é mestre em processos de desenvolvimento humano e saúde pelo Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, da UNB. Ela foi mediadora do curso Felicidade, Bem-Estar e Projetos de Vida. Atuou como psicóloga escolar no Colégio Dom Pedro II, que é do Corpo de Bombeiros, e no Militar, no CMB. No Distrito Federal. Nos segmentos de ensino fundamental, ela também atua, ensino fundamental 2 e ensino médio, com experiência na elaboração também de projetos e assessoria à comunidade escolar. Atualmente, ela está na clínica Naturelle, lá no Guará, juntamente conosco, e no Mix Park, em Brasília, professora de ensino superior, pesquisadora escolar, psicologia em saúde, psicologia positiva, necessidades educativas especiais, orientação profissional, que é o que ela mais vai falar hoje aqui para a gente, altas habilidades, superdotação e formação continuada de professores e educadores. É muito extenso, né? E nós temos o prazer de ter a Camila Rabelo aqui hoje conosco. Eu gostaria de te perguntar, Camila, na sua visão, né? Você vai se apresentar e você vai falar na sua visão, como a psicoterapia pode favorecer crianças, adolescentes e jovens com altas habilidades e superdotação. Ai, gente, vamos lá, então. Vou falar um pouquinho da minha formação. A colega já leu, né? A Elizabeth já leu o currículo, mas falando um pouco dessa transição de carreira também. Eu fui psicóloga escolar durante 16 anos da minha vida, fui professora de séries iniciais também no meu início de carreira. E, ao longo do caminho, fui fazendo outras formações, né? Dentre elas, o psicodiagnóstico, o mestrado, na área da educação e da saúde. E hoje eu me vejo muito num lugar de contribuir com esse aprendizado, com essa experiência que eu tive. Por isso também o ensino, por isso também essa formação continuada, né? De profissionais, de professores, de educadores e profissionais da saúde. Sobre a psicoterapia, especificamente, eu encaminhava muito, né? Então, eu estava do outro lado. Eu estava na escola e eu percebia as necessidades das crianças, as necessidades dos adolescentes,
muitas vezes eles buscavam o serviço, outras vezes eles eram encaminhados pelos professores ou pelos pais que vinham pedir ajuda. E nós explicávamos que o espaço escolar, ele não era o espaço mais adequado para a terapia, porque ele está no ambiente de aprendizagem dele, ali na turma, né? Enfim. E o Conselho Federal de Psicologia, ele limita, determina também, né? Direciona, eu diria, cada área. Né? E a psicoterapia, ele é esse espaço neutro. Então, é um espaço que não é da escola, não é da família, é um espaço onde essa pessoa que chega, independente da idade, ela tem essa liberdade de expressar aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está pensando, sem julgamentos. Com acolhimento, né? Sem o julgamento do certo e do errado. Então, eu digo, é o seu espaço. Esse é o seu espaço. E eu sempre gostei da clínica, então, mesmo estando na escola, eu atuava na clínica nos horários de folga, às vezes à noite, 2 vezes na semana, às vezes no sábado. E com essa transição de carreira para o ensino, para a pesquisa, eu decidi, então, ampliar a minha carga de clínica, né? Minha carga horária clínica, e foquei em crianças, adolescentes e adultos jovens. Eu tenho alguns adultos mais velhos, né? Mas não é minha especialidade, como eu falei, trabalhar com os idosos ainda. Mas crianças, adolescentes e adultos jovens que eu trabalhei durante muito tempo da minha vida. E eu entendo o espaço da psicoterapia como um espaço propício para o autoconhecimento. Então, a Elizabeth falou aqui muito, quando eu percebo, eu encaminho também para avaliação, porque eu digo que a avaliação é um check-up. Como você ir ao médico, você pedir os exames para olhar, né? Mas eu trabalho muito também por meio de jogos, por meio de atividades lúdicas, e os sentimentos, eles vêm, os pensamentos, eles vêm. Trabalho muito na abordagem da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, então, que valoriza o pensamento, valoriza o sentimento, e que todo pensamento, todo sentimento, ele tem uma ligação com o comportamento, né? Então, aquilo que eu penso, ele vai reforçar ou não esse comportamento que eu tenho, aquilo que eu sinto vai influenciar, né, nesse comportamento. Então, o quanto a gente precisa identificar esses pensamentos, identificar esses sentimentos, nomear. Então, quantas vezes a criança chega e diz, eu estou sentindo uma coisa ruim, e não sabe dar nome para o sentimento. E aí você começa a conversar e falar, então eu estou triste. Né? E é sobre isso. Então, a psicoterapia, ela auxilia tanto nesse processo de autoconhecimento, desenvolvimento socioemocional, quanto também na regulação emocional, na administração desse comportamento que, ora, pode estar funcional ou não, né? E, de modo geral, a melhorar o bem-estar e as relações. Ai, que coisa boa, maravilhosa. Você também, como orientação profissional de carreira, auxilia estudantes nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Fala um pouquinho para a gente, Camila, esse trabalho. Tá. Então, eu fiz a orientação profissional em modos diferentes. Então, nós fazíamos presencial com grupos de estudantes na escola, grupos grandes, assim, de 20, 15, até atender uma grande parte aí do ensino médio. Na pandemia fizemos online, foi algo diferente. Tivemos que adaptar a orientação para o virtual, criar uma página, colocar os conteúdos ali. E hoje faço em cursinho também, que é uma modalidade nova, os cursinhos preparatórios para vestibulares, pré-PAS, né? Coisa maravilhosa. E na clínica, tanto na clínica quanto nos outros espaços, o processo de orientação profissional ou vocacional, os dois estão corretos, né? Mas o profissional, a gente trabalha muito no sentido, mesmo que você não se sinta vocacionado, ou que você não saiba qual é a sua vocação, você pode descobrir uma profissão, você pode desenvolver habilidades, não é? Então, a orientação profissional está muito nesse sentido, nesse processo de autoconhecimento, no conhecimento da realidade. Então, qual que é a realidade em que eu vivo hoje? Quais são as ferramentas que eu tenho? Como eu posso buscar possibilidades diante desse mercado? E também auxiliando para que esse adolescente, porque muitas vezes pode começar cedo, ali no 9º ano, você perguntou as séries finais ali do ensino fundamental, alguns adolescentes, eles querem carreiras concorridas.
Então, a exemplo das carreiras da saúde, das carreiras das exatas, Sim. que a pontuação precisa ser alta ali já no PAS 1, no PAS 2, no PAS 3, a realidade de Brasília, né, que a gente vive, ou do Enem, que é a realidade nacional, ou carreiras militares que exigem, muitas vezes, uma preparação antecipada. E se a gente avalia esse estudante ali no início do ensino médio ou no finalzinho do ensino fundamental, ele tem mais oportunidades de buscar tempo, inclusive, para se preparar para essas provas da vida de uma forma conhecendo mais aquilo que ele quer, conhecendo mais aquilo que vai fazê-lo feliz, né? Ou que pode lhe dar mais possibilidades de ser bem-sucedido. Que maravilha, que maravilha. Eu acho muito interessante, né? Porque, assim, a gente já aí no meio, né? Ou uma pessoa mais velha, né? Que é o público que eu atendo, muitas vezes não sabe o que é para a vida, né? E você ter essa vantagem, né? Como o trabalho da Camila, porque eu acho assim, a criança ela fica a vida toda ali, o pai direcionando, faz isso, faz aquilo, não dá oportunidade para esse jovem aprender. E, de repente, chega lá no vestibular, ele tem que escolher uma coisa que vai impactar para a vida inteira. Isso tem um peso muito grande. E, às vezes, a escolha vem pela família, né? Meu pai ou minha mãe não sabe nem se tem essa vocação, se vai prosseguir nessa carreira, né? E, tendo toda essa instrução, ele vai entrar numa carreira já com uma base, né? E a gente consegue ver isso em gráficos. É importante falar isso, porque os testes, novamente, eles vão trazer isso. Então, existe teste de raciocínio verbal, numérico, abstrato, espacial, mecânico, de personalidade. Então, quando a família vê isso também descrito de uma forma clara, eles começam a entender por que escolher tal área e não a outra. Sim. Por que esse jovem, esse adolescente está optando por essa carreira e não aquela que foi idealizada? Então, isso é muito importante até para que eles tenham segurança também de argumentar, olha, eu quero isso por isso. Né? E é interessante, Camila, porque ajuda o jovem, o adolescente, a gente não diz nem perder tempo, mas ele vai, às vezes, para uma área e depois descobre que não era aquilo que exatamente ele queria. Com né? certeza. Isso aconteceu com o meu filho, ele fez o ITA, se ele tivesse feito os testes de orientação profissional e carreira, né? Ele fez o ITA, ele passou 3 anos trabalhando. Depois de 3 anos, ele viu que era outra área que ele queria. Né? Eu disse, se eu tivesse conhecido Camila antes, né? Mas, graças a Deus, ele já está na área que ele realmente queria. Né? Mas perdeu, não perde, a gente não perde nada, né? E conhecimento. Toda a experiência. Né? Com os 3 anos que ele poderia ter já ido exatamente para a área que ele ele deu uma volta ali, ganhou alguns conhecimentos e experiência, mas precisou se redirecionar. É por isso que eu estou dizendo a Camila que ela vai fazer o meu 3º filho agora. Com 18 anos, já estou indicando, já vamos marcar o dia dele fazer. E antes assim, de entrar na outra pergunta, eu tenho muitos bons exemplos de adolescentes e jovens que vieram para o processo que nem sabiam o que queriam ainda, porque são muito novos, muitas vezes, até para decidir. Sim. E até isso, eu digo para os pais que é um processo. É um processo. Então, não é só um teste vocacional. Sim. É um processo de desenvolvimento, é um processo de autoconhecimento, é um processo de desenvolvimento de maturidade, que é uma outra avaliação que a gente faz dentro da orientação profissional. Então, e nesse período, ele vai ganhando, vai desenvolvendo competências. E não limite, vou destacar isso, não limite o poder do desenvolvimento e onde esse jovem pode chegar. Então, vou dar um exemplo rápido. Eu tive uma estudante que ela chegou para mim com características de ansiedade. No meio do processo, eu encaminhei para avaliação e nós descobrimos que ela tinha o transtorno do espectro do autismo. E, no meio do ensino médio, na 2ª série, ela disse assim, olha, eu não queria fazer o Enem do Brasil. Eu falei, você quer fazer o Enem de onde? E começamos a conversar nesse processo e ela foi buscar quais eram as áreas que ela tinha interesse, as universidades que ofereciam aqueles cursos. E ela descobriu, hoje ela está na Pensilvânia, fazendo neurociência com bolsa de estudos. Sim. E tudo isso foi decorrente de um processo de autoconhecimento, de autoavaliação e de orientação, né, profissional de carreira. Então, é muito importante
para a vida. Que coisa boa. E como a orientação de carreira pode auxiliar pessoas que estão vivendo em uma reorientação profissional, uma transição de carreira ou até mesmo uma aposentadoria? Então, da mesma forma que para o jovem, para o adolescente, a pessoa adulta, que muitas vezes já tem uma profissão, já fez uma escolha lá atrás, que é uma coisa que a gente fala também para os jovens. Não é porque eu decidi isso agora que é para sempre. Então, muitas vezes a gente faz uma graduação ou escolhe, faz um curso técnico e lá na frente você descobre uma outra coisa, que você se apaixona. Não tem problema ter uma dupla graduação. Sim. Não tem problema ter um hobby. Eu falo para muitos deles, você pode ter a sua profissão, carro-chefe, e você fazer outras coisas que vão agregar. Então, eu conheço musicistas que também são design de interiores. E ganham bem para isso. Eu conheço pessoas da área do direito, mas que também trabalham na área de estética. Sim. Olha que interessante, né? E um dia desse, um médico que estava interessado em robótica, estudou a fundo e levou os filhos, bom, né? Olha só que legal. Conheci oficiais militares que voltaram para a faculdade, foram fazer medicina, foram fazer odonto, foram fazer direito, porque queriam fazer e, por alguma razão da vida, tomaram outro caminho, e agora que aposentaram, que reformaram, como diz no meio militar, buscaram uma outra profissão que desse maior sentido para a sua vida. Então, eu vou finalizar essa pergunta dizendo que a reorientação de carreira, ela vai além desse conhecimento da realidade, além do conhecimento, do autoconhecimento, mas ela vai também num sentido de buscar algo para a sua vida que tem um propósito maior. Sim. Que dê para um sentido maior para o seu existir. Né? Ter um propósito maior. E como é bom, eu digo para eles, se você encontrar a sua profissão aliada à sua vocação, olha que delícia. Não é? É verdade. Maravilha. Meu filho já começa a próxima semana. Pronto. Estamos aí, abertos. Meu filho está com 18 anos, ele quer fazer medicina e a gente pergunta, filho, tem certeza? Tenho, mas eu falei, não, mas eu vou indicar para Camila fazer uma orientação. O que você diria para alguém que está pensando em realizar uma psicoterapia ou orientação profissional hoje, fazendo um convite? Então, buscar a psicoterapia, buscar a avaliação neuropsicológica, buscar a orientação profissional de carreira ou reorientação de carreira, primeiro, é um ato de coragem, é desmistificar de que a psicologia está aqui só para resolver problema. Não, nós estamos aqui para potencializar, nós estamos aqui para ter práticas exitosas. Então, nós não sabemos tudo. E nós precisamos, em alguns momentos da vida, também buscar um apoio profissional. Acho que alguns momentos da nossa vida, eles merecem esse cuidado maior. Então, essa atenção, essa parada para reflexão. Porque muitas vezes a gente vai no automático. Então, parar um pouquinho para analisar se a direção que eu estou tomando é a melhor. Sim. É como se a gente recalculasse o GPS. Sim, sim. Então, eu vou comparar a psicoterapia, vou comparar a orientação profissional com esse olhar para a bússola, olhar para o GPS. Aperfeiçoar rotas, né? Não tem problema mudar o caminho, mudar a rota também, conhecer novos caminhos. Não precisa fazer sempre da mesma forma. E, assim, um pouco da questão neurológica aí, né? A neuroplasticidade que a gente tanto busca na fase final da vida é exatamente isso. Sempre está experienciando coisas novas. É verdade. E se a gente não se propor a isso, a gente morre, né? Então, é importante essa visão de que o novo sempre agrega na vida da gente, né? Eu achei muito interessante a Camila falar sobre desmistificar, né, alguns preconceitos que as pessoas têm. E eu me lembro, eu comecei uma terapia com uma criança de 7 anos e quando ela entrou e sentou no consultório, a primeira coisa que ela falou foi: tia, eu não sou louca. Me trouxeram para fazer terapia, mas eu não tenho problema. Em pleno século XXI, a gente ainda escuta esses rótulos. Gente, olha, terapia, psicoterapia, avaliação,
arte-terapia, terapia ocupacional é algo benéfico e eu sempre costumo dizer que deveria ser liberado para todo mundo. Com certeza. Infelizmente, os materiais, as condições, não dá para a gente fazer liberação geral. Mas, se todos entendessem a necessidade que há, né, de sentar com uma orientação, imagina uma orientação para a sua profissão, um olhar mais clínico para as suas ansiedades, né, para suas crises de pânico, um olhar mais clínico para a sua sensação de pertencimento, de pertencer a algo, a algum propósito, uma avaliação para um autoconhecimento. Gente, quantas vezes eu escuto quando eu vou fazer a devolutiva, como foi libertador saber exatamente o que eu tenho, porque eu já bati a cabeça em tantos lugares, já rodei tanto, tomando, às vezes, medicação não necessária, ou fazendo uma terapia não voltada e focada para a minha necessidade, como uma TCC, como algo voltado para uma terapia ocupacional. Então, há essa desmistificação de entender o benefício da terapia, né? Benefício. Imagina, a psicóloga Camila estava falando aqui, eu já estava com vontade de sentar lá e fazer terapia lá com ela. Eu vou contar aqui o exemplo de uma criança, se você contando. Ele faz muitas atividades. É uma criança de altas habilidades, que foi avançado de série, então ele está no Fundamental 2, mas a idade cronológica ainda seria de Fundamental 1. E, às vezes, ele já está em terapia há algum tempo, mas não porque tem problemas nesse momento para serem resolvidos, mas é um espaço que ele entende como um espaço de bem-estar. Ele gosta de estar lá. Então, eu fui já espaçando as sessões, né, fazendo aquele desmame. E aí, outro dia, eu perguntei para ele, eu falei assim, o que você acha de ter alta da terapia? Porque ele está super bem resolvido, tem amigos na escola, a socialização está boa. Aí ele disse assim para mim, o único tempo que eu tenho para mim? Eu achei incrível. Tão lindo, gente. Então, ele entende esse espaço como um espaço dele, como um espaço para ele, um espaço que ele escolhe. Se ele quer jogar, se ele quer desenhar, se ele quer conversar, se ele quer deitar no sofá e fazer um divã, mesmo não sendo da psicanálise. Mas é um espaço lúdico, sim, de bem-estar, né, que auxilia na qualidade, sim, de vida. Essa parte eu tenho saudade. Quando eu fui para só a avaliação neuropsicológica, porque a gente sabe que tem o início 6 a 8 sessões e aí a gente passa e indica para outro profissional. Nessa parte eu sinto saudade de passar mais tempo, né, ali com aquele cliente, aquele paciente. Mas é maravilhoso. Gente, como eu estou feliz de nós estarmos aqui, como estou feliz de aprender mais sobre sua área, muito feliz e vamos marcar outras. Meninas, nosso tempinho está acabando, fazer igual o público, né, está acabando. Mas eu queria que vocês deixassem os contatos para os seus arrobas, né, seus telefones. Pode começar, Camila, por você. Então, vou deixar meu telefone, meu contato, né, 619-8324-1467. Repete novamente, Camila. 619-8324-1467. Meu Instagram ainda não está profissional de psicologia, porque tem outras coisas lá, mas é Camila Nascimento Rabelo. E será um prazer receber vocês ou na Naturalia ou no Mix Park. Estamos aqui. Ok, exato. No Instagram é Isa Atelier. Isa Atelier da Memória, né? Acho que é isso, né? Seu telefone, né? Para contato. 619-8215-9155. Repete novamente para ficar. 619-8215-6155. E também tem as redes sociais do Instituto de Psicologia Bem-Estar, que foi, né, fundado por mim. Então, a Instituto Bem-Estar, que também vocês podem entrar nas redes sociais, que vão ver muitas coisas, as oficinas do Ateliê da Memória. Vai ser um prazer
trocar informações com vocês. Ai, que maravilha. E você, Beth? O meu é 61981453434. 61981453434. O meu Instagram é @psiqui Elizabeth Bonfim. Entra lá, tem vários vídeos, você vai gostar, várias oportunidades de você me conhecer um pouquinho. E a gente quer agradecer o estúdio. Por nos receberem aqui nessa tarde. Obrigada aí, pessoal, no podcast. Pode finalizar aqui. Pronto. É isso. Isso, né, gente? Acho que a gente finalizou, né? Pronto, foi Eu só maravilhoso. esqueci de falar que tá no local de trabalho, mas a gente falou no início. Falamos sim. Podemos marcar.